Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, é um dos órgãos do Estado brasileiro mais importantes na produção de informações e estatísticas para a educação brasileira e vem sofrendo um processo de ataque que culminou com o pedido de exoneração de mais de 30 servidores no último dia 8 de novembro. Em nota intitulada INEP sob risco, de 4 de novembro, eles denunciam diferentes motivos para o pedido de exoneração, dentre os quais se destacam assédio moral, desmonte das diretorias, sobrecarga de trabalho e de funções e a desconsideração dos aspectos técnicos para a tomada de decisão. Esse desmonte acontece às vésperas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, previsto para o final de novembro, comprometendo a segurança e a credibilidade do exame e, consequentemente, o acesso de milhares de estudantes à educação superior, especialmente nas instituições públicas federais, que recebem estudantes unicamente pelo SISU, cujo parâmetro é o Enem. Esse é um dos trechos de nota assinada por mais de 40 organizações em defesa do INEP e da educação brasileira. Organizações como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, e o Centro de Estudos Educação e Sociedade, o SEDES, entre outras. Olá, eu sou o Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre o desmonte do INEP, patrocinado pelo governo Bolsonaro. Ouviremos o ex-presidente do INEP, o professor Eliezer Pacheco, que vai fazer uma análise da situação por que passa o Instituto. Vamos comentar também sobre a aprovação pela Câmara de regra para destinar a profissionais da educação parte de precatórios oriundos do Fundeb. E a nossa dica da semana é o curso A Psicanálise, a Arte e o Real, oferecido pelo Laboratório de Psicanálise da Universidade Federal do Ceará. Você não vai perder, né? Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. O governo Bolsonaro promove desmonte do INEP e compromete as ações do órgão. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e os Censos da Educação Básica e da Educação Superior estão em risco, em razão das decisões estratégicas que estão sendo adotadas no âmbito da presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Isso é o que diz o comunicado divulgado pelos representantes dos servidores daquela entidade. Já são quase 40 gestores que pediram demissão do órgão. Na sexta-feira, dia 5, o coordenador-geral de exames para a certificação do INEP, o Eduardo Carvalho, e o coordenador-geral de logística da aplicação, o Hélio Júnior Rocha Moraes, solicitaram exoneração, se juntando, portanto, a esse grupo de mais de 30 gestores que se afastaram das suas funções do INEP. De acordo com informações do portal Metrópolis, a mobilização dos servidores do INEP contra a presidência do órgão teve como estopim a publicação de 2 portarias no Diário Oficial da União. A primeira dispensa o presidente da autarquia de participar de tomadas de decisões.
A outra, em trâmite no Sistema Eletrônico de Informações sob o número 0797841, exime o presidente de integrar a equipe de tratamento de riscos e incidentes EITIR de Brasília. O EITIR de Brasília é o colegiado responsável por resolver problemas no momento em que ocorrem as avaliações coordenadas pelo órgão. É muito estranho que o presidente do órgão não queira fazer parte desse grupo que toma ali as decisões relativas a eventuais problemas que possam surgir no momento de aplicação dessas avaliações, como o Enem, por exemplo. Segundo os servidores, os textos das portarias 371, de 19 de agosto, e 452, de 3 de setembro, estão sendo usados pelo presidente do órgão, o Danilo do Paz, para delegar ao chefe de gabinete algumas atribuições no comando do órgão. Além disso, a minuta desobriga o presidente de tomar decisões relacionadas à resolução de problemas do Enem e do ENAD. Problemas que certamente aparecerão, como já apareceram em edições anteriores. Danilo do Paz é o quarto presidente do INEP, em menos de 3 anos. Ele assumiu o cargo em fevereiro. Ele foi indicado pelo ministro Milton Ribeiro, e que no ato de posse pediu que do Paz fizesse uma gestão, abre aspas, em consonância com a visão educacional do presidente da República, fecha aspas. Pelo que parece, o do Paz levou a recomendação ao pé da letra. Sendo assim, o resultado não poderia ser diferente desse que nós estamos vendo. O desmonte do INEP tem repercutido muito na mídia. Porém, o aspecto mais ressaltado é um possível comprometimento da realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que está marcado para os dias 21 e 28 de novembro. A revista Piauí, ela destacou a crise em uma excelente matéria que eu recomendo para você que está ouvindo aqui o nosso programa, que procure essa matéria aí no site da revista Piauí e leia. Ela está bem detalhada sobre essa crise que afeta o INEP nesse momento. O título da matéria é O Enem em Voo Cego. Ela é assinada pelo repórter Luiz Mazda e a reportagem destaca a insatisfação generalizada dos servidores do órgão com o presidente, Danilo do Paz, e apresenta a fala do servidor Alexandre dos Santos, que, na minha opinião, resume bem e de uma forma bastante preocupante a situação do órgão em relação ao Enem. Então vamos abrir aspas aqui para o Alexandre. Ele diz: o que o presidente do INEP está fazendo é apagar o nosso radar que monitora todas as operações do Enem. Sem os servidores, sem o acompanhamento da prova em tempo real, é como se a gente fizesse um voo às cegas, fecha aspas. O processo de desmonte do INEP, além de atender à recomendação do ministro da Educação, o Milton Ribeiro, para que se fizesse a gestão do órgão ali em consonância com a visão educacional do senhor presidente da República, também atende ao que defende o próprio ministro, porque, se você lembra, foi ele que disse que a universidade é para poucos, né? E esse ano o número de inscritos no Enem é um dos menores da história. A dirigente do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o SIMPRO-DF, a professora Berenice Dark, chamou a atenção em publicação da entidade para quem mais perde com os ataques do governo ao INEP. Então vamos abrir aspas aqui para a professora Berenice. Ela diz: embora críticas ao formato do Enem, nós do SIMPRO entendemos que quem mais perde com o caos no INEP são os jovens negros e pobres, que têm no exame uma das principais oportunidades de ocupar uma cadeira nas universidades. Ao atacar o INEP, o governo Bolsonaro ataca justamente esse grupo, impedindo de alcançar, através da educação, melhores condições de vida. Fecha aspas. E para analisar essa crise que afeta o INEP neste momento, eu vou conversar com o ex-presidente do órgão, um dos ex-presidentes, o professor Eliezer Pacheco. O professor Eliezer é graduado em História pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele tem mestrado na mesma área, além de especialização em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi secretário de Educação da Prefeitura de Porto Alegre, presidiu o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul,
Foi titular da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a SETEC, do Ministério da Educação, e da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Mais recentemente, o professor Eliezer também foi secretário de Educação do município de Canoas, no Rio Grande do Sul. Professor Eliezer, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua participação no nosso programa. É um prazer receber o senhor para esta conversa. Quero manifestar a minha alegria de estar participando desse programa e podermos tratar dessa questão tão importante que é a crise do INEP, que terá consequências desastrosas se não for bem solucionada e encaminhada para o conjunto da educação brasileira, pela grande importância que o INEP tem para que possamos ter políticas educacionais públicas de qualidade. Professor Eliezer, nesta semana, uma das notícias que mais repercutiram na mídia e na sociedade foi o desmonte do INEP, onde pelo menos 37 gestores já pediram afastamento de suas funções. O senhor foi presidente do Instituto ainda no primeiro mandato do ex-presidente Lula. Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso ouvinte o que é o INEP e como ele funciona. O INEP é uma das instituições de avaliação da educação em todos os níveis mais importantes de todo o mundo. É uma referência internacional e certamente um orgulho para todos os brasileiros que tratam da educação. Uma crise no INEP e a perda de credibilidade dessa instituição teria consequências desastrosas para a educação brasileira, de vez que é a partir dos dados colhidos pelo INEP que se estabelecem as bases de todas as políticas públicas referentes à educação no Brasil. Professor, em 2005, quando o senhor era presidente do INEP, o Enem ultrapassou a marca de 3 milhões de inscritos, número que cresceu muito em anos seguintes, chegando a mais de 6 milhões em 2020. Curiosamente, neste ano de 2021, o número de inscritos é de pouco mais de 3 milhões, ou seja, praticamente o mesmo número de 17 anos atrás. Além da pandemia, o que mais ajuda a explicar esse número tão baixo, na sua opinião? Nós transformamos o Enem de um exame de autoavaliação para concluir-se do ensino médio, de participação voluntária, num exame nacional de acesso à universidade, democratizando enormemente o acesso ao ensino superior. A base do Enem é a sua credibilidade. Esse governo transformou o Ministério da Educação e seus órgãos em aparelhos puramente de acomodação de interesses fisiológicos. E isso certamente contribui para a desmoralização desse exame, que é um dos mais importantes de todo o planeta. É lamentável o que ocorre hoje com o Enem e demonstra o maltrato que esse governo dispensa à educação brasileira. Professor, dentre os motivos alegados pelos gestores que pediram afastamento de suas funções do INEP nesta semana, estão supostas tentativas de intervenção ideológica nas questões do Enem, com a censura de temas polêmicos. Como o senhor avalia essa alegação? Esse tipo de interferência demonstra o caráter fascista, antidemocrático desse governo, que curiosamente acusa os adversários de politizarem a educação, quando eles, na verdade, politizam, ideologizam a cada momento. Na verdade, eu acho que os motivos são muito mais graves e que os gestores que estão se afastando são de muita seriedade, são de muita competência, são profissionais de carreira, não estão afirmando publicamente porque são coisas difíceis de provar e certamente temem algum tipo de processo. Eu acho que a essas alturas o maior problema não é a realização do Enem, porque o quadro técnico do Enem, a estrutura do Enem é muito competente e tem condições de fazê-lo. O problema do Enem hoje é de credibilidade, é de confiabilidade.
certamente esses gestores se dão conta que não podem mais avalizar a confiabilidade das provas que estão sendo ali elaboradas. Em audiência pública da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, na quarta-feira, dia 10, o presidente do INEP, o Danilo do Paz, disse que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, serão realizados normalmente neste ano. É possível falar em normalidade neste ambiente de desmonte do Instituto? O INEP possui um quadro funcional da maior competência. São as pessoas das maior competência com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários órgãos públicos. E a estrutura do INEP também é altamente profissionalizada e tem condições de fazer os exames. O problema principal não é da realização dos exames. O problema principal é que a essas alturas, com a desorganização interna, com a interferência política indevida de pessoas estranhas, inclusive ao próprio INEP, o que esses gestores certamente temem e não têm condições de avalizar mais é a confiabilidade desse exame, é a possibilidade de vazamento das questões e até de algum tipo de corrupção em torno delas. Os exames estão comprometidos não operacionalmente, os exames estão comprometidos na sua credibilidade, na sua confiabilidade. Professor Eliezer, foi um prazer receber o senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado pela entrevista. Espero poder contar com o senhor mais vezes aqui, conversando com a gente, com os nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo. Francisco, eu quero agradecer enormemente essa oportunidade de poder abordar esse tema de tanta importância. Talvez o conjunto da população não tenha noção da importância do INEP para a educação pública brasileira em todos os níveis, e inclusive agora, desde o governo Lula, como forma de acesso através do Enem ao ensino superior, democratizando enormemente esta possibilidade. Então foi um grande prazer conversar contigo, com as pessoas que nos assistem, e quero me colocar inteiramente à disposição, ao mesmo tempo que aproveito para chamar a atenção da sociedade brasileira para a gravidade, para a seriedade do que está acontecendo na educação brasileira sob esse desgoverno Bolsonaro. Câmara aprova regra para destinar a profissionais da educação parte de precatórios oriundos do Fundeb. Na terça-feira, dia 9, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que regulamenta a aplicação de recursos obtidos com precatórios por estados, Distrito Federal e municípios relativos às discordâncias com a União quanto aos repasses do Fundef ao Fundeb. Nos últimos dias se falou muito de precatórios, né? E você sabe o que significa esse palavrão? Bom, nem todo mundo sabe, né? Nem tem a obrigação de saber, então a gente explica por aqui o que quer dizer um precatório. Os precatórios são dívidas do governo com sentença judicial definitiva, aquelas que não cabem mais recurso. Essas dívidas podem ser relacionadas a questões tributárias, salariais ou qualquer outra causa em que o poder público tenha sido derrotado. O substitutivo do deputado Edilvan Alencar, que é do PDT do Ceará, ao projeto de lei 10.880 de 2018 do ex-deputado JHC, que é de Alagoas, e outros 5 projetos que foram apensados a esse, foi aprovado por 416 votos a 11. A Comissão de Educação havia aprovado o parecer do deputado Edilvan em setembro. O extinto Fundef, que foi criado pela Lei 9.424 de 96, destinava 60% dos recursos para o pagamento de salários de profissionais da educação.
De maneira provisória, o Fundeb manteve a regra até o ano passado, quando entrou em vigor a regulamentação permanente, de acordo com a Lei 14.113 de 2020. E aí ampliou então aquele percentual que era de 60% para 70%. De acordo então com o substitutivo que foi aprovado, o dinheiro dos precatórios será distribuído conforme as regras de rateio dos dois fundos. Assim, de acordo com o texto aprovado, 60% dos recursos de precatórios relacionados a repasses até 2020 serão destinados ao pagamento de profissionais. Terão essa finalidade 70% dos eventuais precatórios relativos ao Fundeb permanente. O eventuais aí é porque, claro, se trata de um período muito menor, que é praticamente o ano de 2021. A deputada Alice Portugal, que é do PCdoB da Bahia, destacou que o substitutivo aprovado tem o aval da Comissão de Educação. Sim, porque ele já foi aprovado lá na Comissão de Educação. O deputado Bacelar, que é do Podemos, também da Bahia, lembrou ainda que a União está obrigada a repassar cerca de 90 bilhões de reais para os entes federativos e assim é necessário assegurar a parcela dos profissionais. E aqui vale destacar quem serão os beneficiados. O substitutivo aprovado determina que os recursos direcionados para o pagamento de salários vão beneficiar os profissionais do magistério da educação básica que estavam no cargo com vínculo, seja estatutário, seletista ou temporário, durante o período em que ocorreram os repasses a menos do Fundef, que foi ali entre 1997 e 2006, e do Fundeb entre 2007 e 2020, e do Fundeb permanente a partir, então, desse ano de 2021. Então, além dos profissionais do magistério da educação básica, também têm direito os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares nesses períodos, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública. Vale destacar que o valor destinado a cada profissional será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício na atividade, e não se incorpora à remuneração principal. Os herdeiros poderão receber no caso de falecimento do beneficiário. Isso também é muito importante. O substitutivo aprovado estabelece também que os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão em leis específicas os percentuais e critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados. Aqui vale destacar que o Partido Novo, que não perde a oportunidade de tentar ferrar com o servidor, com trabalhadores dessas áreas, tentou aprovar um destaque aqui que retirava essa possibilidade, então, de que os estados, o Distrito Federal e os municípios definissem esses percentuais, mas esse destaque do Partido Novo não prosperou. Os entes federativos que descumprirem a regra de destinação dos precatórios estarão sujeitos à suspensão pela União do repasse de transferências voluntárias federais, como as verbas oriundas de convênios, por exemplo. O texto agora segue para análise do Senado. Vamos à dica da semana. O Laboratório de Psicanálise da Universidade Federal do Ceará promoverá de 22 de novembro a 20 de dezembro, agora de 2021, o curso A Psicanálise, a Arte e o Real. O curso tem o intuito de transmitir ao público universitário e a profissionais de psicologia e afins conhecimentos relacionados com a teoria e com a clínica psicanalítica na sua conexão com a arte. A temática do curso compreende importantes aspectos para o entendimento dos processos psíquicos envolvidos no processo de criação e de produção artísticas, em sua relação com o conceito lacaniano de real, e encontra-se alinhada com as áreas temáticas principais e secundárias às quais se dedica o Laboratório de Psicanálise da UFC, bem como com outras ações a ele vinculadas, a exemplo do projeto de extensão Cine, Freud, Cultura e Arte.
O curso será ministrado pela professora Vivian Ligeiro, que é psicanalista, doutora pelo programa de pós-graduação em psicanálise da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com estágio de doutorado na Universidade de Paris 7. O período de duração, portanto, é de 22 de novembro a 20 de dezembro, sempre às segundas-feiras, das 19 às 21 horas. O curso será realizado de forma online pelo Google Meet. Haverá aulas síncronas e atividades assíncronas. O público-alvo são alunos de graduação e de pós-graduação em psicologia, graduados e pós-graduados em psicologia, profissionais das áreas afins e outros interessados. Os pré-requisitos, basicamente, é possuir conhecimentos básicos de psicanálise, tendo cursado comprovadamente disciplina, curso ou grupo de estudo com tal conteúdo. As vagas são limitadas e as inscrições começaram no dia 8 de novembro e vão até o dia 15, segunda-feira. E para mais informações, você acessa o laboratoriodepsicanalise.ufc.br. Repetindo, laboratoriodepsicanalise.ufc.br. Estamos chegando ao final do nosso programa, que eu espero que você tenha gostado. Você sabe que o podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Falo do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o Sindedutec, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifespar. E você também pode apoiar este programa, este projeto, este podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, no Facebook, no YouTube e siga o nosso perfil. Nós também estamos em todas as plataformas de podcast. Você vai nos encontrar no Spotify, no Deezer e você pode seguir o nosso programa também por lá. E pode acessar pelo YouTube, procure por Educação em Destaque, você vai encontrar, vai se inscrever então no nosso canal, vai curtir os programas anteriores, vai poder ouvir todos eles e assim acompanhar a nossa produção aqui. Eu fico por aqui, como você sabe, o nosso programa é semanal, então semana que vem eu estou de volta, a gente se encontra, até lá!